patrocínio, consultoria educacional de boa no mundo. Entre em contato. Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com o Zé Mário. Oi. Ele veio aqui para o Canadá para fazer um programa de estudos e ele está retornando para o Brasil. Sim, nossa, uma pessoa que vai voltar para o Brasil, você é louco! Não, gente, às vezes voltar para o Brasil é a melhor opção. E hoje a gente vai contar então a história dele e ele vai mostrar para vocês por que no caso dele a melhor opção foi voltar para o Brasil, né? Depois de ponderar durante tanto tempo, pesar os prós e os contras de continuar no Canadá ou de voltar para o Brasil. Então eu vou deixar você se apresentar e contar a sua história para o povo entender que você não precisa vir para o Canadá e ficar no Canadá se você não quiser ou se você tiver melhores opções como voltar para o Brasil ou ir para qualquer outro país no mundo, né? Legal. Oi, gente, eu sou o José Mário. Então, meu projeto começou lá em 2016, estava conversando com a Kate aqui, compartilhando um pouco da nossa história. Eu sempre tive um sonho de fazer uma pós-graduação no exterior. Enfim, pensei em Estados Unidos, pensei em Canadá, pensei em Irlanda, mas a gente chegou na opção do Canadá, porque é uma coisa bem interessante que o Canadá ele te dá várias formas de você emigrar aqui. Sim. Não só para estudar, mas também para estudar e trabalhar. E aí eu falei, poxa, por que não aproveitar o momento de ter um projeto de fazer uma pós no Canadá e em seguida talvez emplacar uma carreira profissional aqui, fazer um recomeço. E assim foi, viemos, entendemos todo o processo, isso é muito importante, entender todos os processos legais, principalmente no meu caso que eu tenho esposa e filhos, então tenho uma preocupação com a escola dos filhos, tenho uma preocupação se eles têm idade escolar para entrarem, já chegarem aqui, já entrarem na escola. Dentro desse processo de planejamento de fazer uma pós e ter a possibilidade de embarcar numa carreira profissional, eu tive uma ajuda da consultora educacional da Ana Paula, que hoje está à frente da De Boa no Mundo, e ela me deu várias orientações ao ponto da gente, junto com a minha esposa, chegarmos num plano base. Então o plano base era, ok, eu venho, vou fazer um college, depois eu adquiro com a minha pós-graduação, eu adquiro um work permit, né, por um tempo igual ao do meu curso, a extensão do tamanho do meu curso. E a gente vai ver como é que se comporta o mercado no Canadá, como é que as crianças se adaptam, porque não é uma decisão tipo, estou saindo do Brasil definitivo. Eu acho que toda ida pode ter uma volta sem problema nenhum. Ainda mais quando você está em família, né? Não está sozinho. Exato, a gente tem que ponderar o bem-estar de todos, né? Então aí eu vim para o Canadá fazer a minha pós, que era um sonho meu, né? Assim, desde muito tempo que eu já pensava em ter essa formação no exterior. E dentro dessa possibilidade, quando eu trouxe a família, era uma opção. Se a família se adaptar, se as portas profissionais se abrirem aqui, nós vamos ficando. Né? É um lugar interessante de você morar, com muitas oportunidades. Mas ao mesmo tempo, eu comentei com a Kate, inclusive, que eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo me desligar do Brasil 100%. Né? Tem o fator família, tem o fator clima, tem o fator cultural. E o fator carreira. Fator carreira. São 20 anos trabalhando no Brasil, construí uma história lá e network, a gente sabe que profissionalmente falando, network é algo muito importante. E meu network no Canadá, eu estou começando a desenvolver, né, com a ida para a faculdade, para estudar, isso é muito importante, porque você conhece pessoas do mundo inteiro, professores, pessoas que trabalham no mundo acadêmico, isso te dá um network. Mas nunca vai ser igual ao teu network no teu país de origem, seja ele Brasil, seja ele, sei lá, Chile, Portugal. Então, diante disso, eu nunca me desliguei do Brasil. Sempre mantive contato com as pessoas com quem eu conheci ao longo da minha carreira. E aí, quando eu me formei, né, quando eu concluí meu college, veio a seguinte situação. Agora é a hora de retomar a carreira no Canadá, buscar uma oportunidade de emprego aqui, ou o que vamos fazer? Voltar para o Brasil e procurar emprego. A gente optou por ficar no Canadá e tomar um começo aqui, startar um começo aqui para buscar uma carreira aqui. E de fato participei de alguns processos e surgiu uma oportunidade de emprego aqui. Só que no meio do caminho surgiu uma oportunidade de emprego no Brasil. Também muito boa, considerando a posição, a empresa, toda a proposta que me foi feita lá no Brasil, uma proposta bem interessante. E eu comecei a ponderar com a família. Esposa, meu pai, enfim, todo mundo que faz parte ali da minha vida familiar. A gente conversou muito, a gente compartilhou muito. E a grande sacada foi, voltar para o Brasil nesse momento tem dois pontos muito importantes na minha opinião. O primeiro é que eu tendo uma pós-graduação aqui no Canadá,
isso fortalece, vamos dizer assim, o meu currículo. Tá? Isso me faz voltar para o Brasil numa outra posição. Né? É diferente de você vir passar férias no Canadá, ficar 6 meses viajando e voltar para o Brasil para procurar emprego. Eu vim me preparar, seja para o mercado canadense, seja para o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro, ele valoriza muito essa questão da formação. Né? É um mercado competitivo, a gente tem um índice de desemprego alto, então quem está qualificado tem melhores chances. Essa é que é a grande realidade, que também não é diferente daqui do Canadá. Então quem está mais qualificado tem mais chances. Exato. E agora no final do ano, né, no final de 2018, eu tive a felicidade de ter 2 ofertas de trabalho. Uma aqui no Canadá e uma no Brasil. Mas aí nós ponderamos e vimos que o melhor momento, até pela questão familiar, né, porque não é fácil filhos e esposas se adaptarem ao Canadá. Enfim, cada um reage à cultura, ao clima, de uma forma diferente. E, estrategicamente, nós decidimos aceitar a proposta do Brasil. E como é que foram os 2 processos seletivos, assim, se você conseguisse fazer a comparação, processo seletivo canadense, processo seletivo brasileiro, como é que você sentiu que funciona? Essa é uma pergunta interessante. O canadense, não é que ninguém me falou, eu vivi isso. Ele é mais lento, ele é mais slow down, sabe? É mais passo a passo. Pra vocês terem uma ideia, foi um processo, até chegar na minha oferta de trabalho aqui, foram quase 3 meses. Já no Brasil, pelo modelo, né, gerencial que existe lá, ele é mais rápido. Então, o processo do Brasil foi 1 mês e 10 dias, não deu 45 dias. Então, isso te dá vamos dizer assim, uma vantagem na hora de escolher, porque você acaba tendo a resposta do Brasil antes do Canadá. Ou, no meu caso, eu tive as respostas no mesmo período, na mesma semana. Então, você imagina, na mesma semana eu ter que decidir começar uma carreira nova no Canadá ou retomar a minha carreira no momento mais importante para mim, vamos dizer assim, profissionalmente, e voltar com a família. E essa coisa da demora aqui, na minha opinião, faz o Canadá perder muitos profissionais. Porque... Bons profissionais, né? Até porque no próprio Canadá, você imagina, se você tiver em 2, 3 processos no Canadá e cada processo desse leva 3 meses, quem te der a resposta primeiro, você vai abraçar a oportunidade. Né? Principalmente quando você quer recomeçar a sua carreira e começar a sua carreira no Canadá. São coisas distintas. No Brasil eu estou retomando minha carreira. Eu já tenho um legado lá que eu construí ao longo de 20 anos e junto com a experiência acadêmica que eu adquiri aqui, eu estou levando uma bagagem, um conhecimento internacional, uma visão mais ampla de business, que claro, vai ajudar e muito lá nos desafios que eu tenho, porque é um desafio que não é à toa que buscaram alguém que está fora do país, né? É um desafio que alguém tem que chegar lá com uma energia alta, bacana, tem que estar com brilho nos olhos, mas sabe que vai ter muito trabalho pela frente para poder alcançar os resultados esperados. Então, eu acho que pesa um pouco disso, né? E experiência, a pós-graduação no exterior, tudo isso faz com que você seja mais valorizado no Brasil. Dentro da sua vida aqui no Canadá, né, e comparado com o Brasil e tudo mais, quais foram as coisas que você colocou na balança e falou assim, isso aqui tem peso na minha decisão de continuar no Canadá e isso aqui tem peso para ir voltar para o Brasil? Tá, com certeza a família, porque vamos dizer assim, o sonho de morar no Canadá, ele começou por mim, não pelos filhos. E pela esposa? A esposa, ela é uma parceira, então ela me acompanha nos sonhos. Então a gente tem essa coisa, né? De sonhar junto. E quando se sonha juntos, fica tudo mais prazeroso. Mas o fato é, meus filhos, eles não acordaram um dia e disseram, papai, vamos morar no Canadá? Não. Eu e minha esposa começamos um diálogo, um planejamento de ter uma chance de morar fora, porém, o foco era, independente de a gente ter um processo, um planejamento de morar fora, temos que ter algo que faça nos dê um respaldo numa possível volta. Sim. Então, o college, ele é um caminho de você emigrar no Canadá, porque você imigra através de uma pós-graduação, através de um mestrado, enfim, de um doutorado. Depois você pode abrir espaço para trabalho. Mas, considerando planos A, B e C, que todo bom estrategista tem que ter, voltar para o Brasil com uma pós-graduação debaixo dos braços valeria muito mais do que vir para o Canadá simplesmente arriscar trabalhar. Sim. Arriscar arrumar um emprego, seja ele por um processo ou outro, que caso venha a ter. Então, o peso foi a família, que a gente entende que nesse momento é melhor para a família, para as crianças voltar para o Brasil, próximo da família, próximo do clima, da cultura. E é fato, cada indivíduo reage de um jeito, assim. Por exemplo, o frio. O frio no Canadá é algo punk, não é
assim, ó, quando você está lá no Brasil, você escuta falar do frio. Quando você está no Canadá, você vivencia o frio. Então, e você no Nordeste nem sabe o que é frio. Nosso inverno lá dá 18 positivo à noite. Então, assim, é algo que a gente não pode deixar de considerar, né? Não é todo mundo que vem para cá e fala, não, eu amo frio. Claro que são as concessões. Você abre mão de estar no calor do Brasil, mas está no frio do Canadá, mas em compensação você tem um pouco mais de segurança, você tem escola pública para os filhos, que é de boa qualidade. Mas no Brasil, você tendo uma boa condição financeira, você consegue dar um bom estudo para os seus filhos. E o mais importante que pesou foi, eu não estou indo embora do Canadá em definitivo. Eu estou voltando para o Brasil para uma proposta de trabalho e recomeçar uma carreira lá, ou retomar minha carreira. Nada impede de um futuro mandar filhos estudarem no college aqui. Eu já sei os caminhos, eu já tenho as parcerias que eu preciso. Você faz assim, você põe os filhos para estudar no college, eles vêm, imigram, te patrocinam, você vem morar aqui no Canadá. Tá vendo aí? Isso é o que eu chamo de planejamento estratégico. Muito bom! Não é à toa que eu fiz gestão estratégica. Essa é a minha matéria, minha pós. Então, veja, por uma questão de segurança também, não segurança de violência, mas segurança de estabilidade. Aqui no Canadá, todo início é muito difícil, não é para todos. Sejam pessoas que vêm já formadas e vão fazer uma formação aqui, ou aquelas que não têm ainda, que são mais jovens e estão buscando a primeira formação. E no Brasil, já existe um legado que me dá uma sustentabilidade bacana de empregabilidade. E com certeza, esse processo que eu participei, claro, eu agradeço muito a Deus, mas tem o fator da minha qualificação. Se eu tivesse no Canadá a passeio, ou tivesse como turista por 6 meses, 1 ano, dificilmente uma empresa no Brasil falaria, por que esse executivo saiu do Brasil, foi para o Canadá passear e agora eu vou trazer ele de volta? Né? Então, eu recomendo muito, quem tem oportunidade, mesmo que não seja com planos de morar fora, mas que possa vir fazer um estudo, um college, uma pós-graduação para se capacitar de forma bacana, o Brasil valoriza muito isso. Sim. E eu acho que não só o Brasil, acho que no mundo inteiro, quanto mais capacitado você está, mais você vai abrir oportunidades, né? Exato. Você veio para cá estudar no Canadá, você desenvolveu não somente você ganhou não somente o seu diploma, você desenvolveu muito bem o seu inglês. Você chegou aqui com inglês ou sem? Aí eu cheguei aqui fazendo um PATHWAY. Eu tive que ficar 16 semanas fazendo um PATHWAY, ou seja, eu tinha um inglês, vamos dizer assim, intermediário, talvez a minha leitura e minha escrita tivesse um pouco melhor do que meu speaking e meu listening, mas assim, ir para uma faculdade, conviver diariamente com pessoas falando inglês, você estudar ouvir inglês. Todos os sotaques, o listening dele deve estar uma beleza. Nossa, é impressionante, porque aqui no Canadá você tem gente do mundo inteiro. Essa é uma coisa bacana para você treinar o seu listening, né? Não tem aquela coisa, eu fui para a Inglaterra e só escutei o britânico, não. British. British. Aí no Canadá você escuta inglês de indiano, colombiano, brasileiro, canadense e por aí vai. Então, e você ainda ouve francês. Monsieur Bogu, né? Ainda tem o sotaque aqui tem muito mais gente falando francês do que em Vancouver, por exemplo. Eu fiquei muito chocada, eu achei que aqui o povo não fala francês, aqui o povo fala francês. Você já reparou isso? Eu acho que é a proximidade com o Quebec. Nossa, eu fiquei muito chocada. A gente está mais próximo e tem muitas empresas que aqui procuram um bilíngue. E é interessante que quando você está no Brasil e alguém procura alguém bilíngue, normalmente é português e inglês, né? E o bilíngue aqui não, é inglês e francês. Então, quem sabe no futuro aí não começar a estudar um francês, né? Por que não? Então, fundamentalmente, o investimento na parte educacional, ele é muito importante. Sim. Do que vir só para cá aventurar ou tentar uma carreira, porque todo planejamento você tem que ter um plano B. E aí, quando a oportunidade apareceu no Brasil, eu não tenho dúvidas, a minha pós, ela fez a diferença, né? No contexto, no todo, é óbvio que um legado de 20 anos tem um peso importante, e o network, porque o meu network no Brasil, ele é muito maior do que o meu network aqui. Então, é fato que as portas poderiam se abrir mais rápido no Brasil do que aqui, considerando esse fator network, que hoje a gente sabe que no mundo profissional, no mundo globalizado, o network é fundamental. No momento em que você fez colocou tudo isso na balança, como foi que você analisou esses riscos? Né? Onde você achou que o risco era menor? Porque, afinal de contas, você está aqui no seu PGWP já, né? Isso. Você conseguiu a oferta de emprego que você supostamente precisava para estar aqui, mas você bateu o martelo e falou, vou voltar para o Brasil. Tá. Eu vou fazer uma analogia para tentar explicar essa resposta. Quando eu estava no processo no Brasil, várias vezes os executivos lá que estavam me entrevistando perguntaram, por que voltar para o Brasil? E eu fui muito claro, esse é um dos princípios meu, assim, de meu caráter, de minha personalidade, é ser transparente. E eu falei, olha, no Brasil,
e no Canadá não é 6 por meia dúzia. No Canadá eu tinha uma oferta de emprego que atendia toda a parte de imigração, mas pensando em carreira, eram 3, 4 passos atrás da minha carreira. E isso pesa, principalmente... Você não pegaria uma posição equivalente. Do Brasil, exatamente. Não é só uma questão financeira, mas eu estou falando de posicionamento na hierarquia organizacional. Ou seja, é um recomeço aqui que em muitos casos a gente não consegue ser assertivo e dizer, não, eu vou em 1 ano ser promovido aqui. Em mais 2, 3 anos eu vou ser promovido de novo. Mas também tem a vantagem de eu voltar para o Brasil numa posição na qual eu conheço, num mercado que eu conheço, com mais experiência, não só acadêmica, mas com mais vivência de lidar com pessoas, de lidar com divergência. Porque aqui no Canadá é muito importante isso, tá? Por ser um país multicultural, você vai ter um nível de divergência muito maior. Porque são pessoas do mundo inteiro pensando de forma diferente. Costumes completamente diferentes. Forma de trabalhar completamente exatamente. Então, uma pós-graduação aqui é um negócio fantástico do ponto de vista cultural, para você aprender a lidar com pessoas, a lidar com a divergência. Então, tudo isso pesa para que eu, quando colocasse na balança, dissesse assim, bom, então na verdade não é 6 por meia dúzia, eu estou falando de 6 por 3 ou 6 por 4. E aí, óbvio, como um bom gestor e pensando global, eu não poderia descartar a possibilidade de voltar para o Brasil numa posição tão interessante, não só profissional, mas para minha família. Eu estou voltando para minha cidade, eu estou voltando para perto da família, isso vai ser um calor humano muito bom para as crianças e não vejo como sendo uma má escolha, eu vejo como uma oportunidade bacana no momento certo. Você questionou seus filhos Brasil ou Canadá? Questionei. E qual foi a resposta? O pequenininho de 5 anos foi categórico, Brasil. E a mais velha de 10 anos falou assim, papai, eu vou voltar para a mesma escola, eu vou rever minhas amigas. Então, para ela, que já está ali com 10 anos, a relação com as amigas, que elas estudavam desde pequenininha juntos, tem um peso, né? E aí, para o menino, não. O menino foi, vamos, porque ele ainda não estava entendendo que o Canadá era a casa dele. Ele sempre falava, papai, quando é que a gente volta para minha piscina lá no prédio no Brasil? Quando é que eu vou ver minha vovó, meu vovô? Então, na cabeça dele, ele estava aqui passando uma temporada. Férias. Apesar de já estar na escola, viu? Full time, integral, então é bem interessante isso. É uma experiência bacana também para os filhos. Não deixa de ser uma experiência acadêmica, mas uma experiência para a vida, né? Também lidar com culturas diferentes, com idioma diferente, então eles voltam com o inglês bem melhor. Sim, com certeza. O meu molequinho hoje só quer falar inglês, um molequinho de 5 anos. Então começa a misturar inglês com português, né? Exato. E a mais velha também, assim, já tá, sabe, aquele inglês melhor do que o meu, de longe. Sempre é melhor, né? Pô, não é isso que eu falo, cara, é impressionante. Eles têm uma capacidade de aprender muito mais rápido. Então, essa experiência, no futuro, quando eles estiverem mais maduros, talvez até terminando uma faculdade no Brasil, por que não vir fazer uma pós no Canadá, né? E aí eles vão ter a oportunidade de vir mais cedo. Eu vim, não tenho problema em falar, eu vim com 40 anos de idade para o Canadá, né? Então eu já vim com todo um legado, uma bagagem que é um peso que eu não posso jogar fora, tenho que considerar. E uma coisa legal de você falar que você veio para o Canadá com 40 anos e que você veio estudar e que você, no final das contas, conseguiu uma oferta de emprego aqui, que se enquadrava no NOC, da forma com que a província exige que seja uma oferta de trabalho provincial, é que você sim tinha chance de conseguir imigrar, mesmo acima dos 40 anos, mesmo vindo estudar um pouco mais velho, que as pessoas acham, não, porque depois dos 40 não tem chance de eu conseguir vir para o Canadá. Tem a chance. E olha que ele veio fazer um curso de 1 ano. Ele conseguiu a oferta de trabalho que ele precisava, apesar dele ter optado por voltar para o Brasil. Verdade. No nosso planejamento familiar, quando a gente disse, vamos fazer uma pós, eu podia fazer 2 anos ou 1 ano. Nós optamos por 1 ano justamente por uma questão estratégica, porque existe uma questão financeira, todo mundo sabe que o college aqui ele é pago, você não, apesar de ser um college público, se você vem como estudante internacional tem um custo, mas dentro do meu escopo eu vi o seguinte, se de eu ir para o Canadá para me especializar academicamente falando e surgir algo para eu trabalhar e eu tocar minha vida profissional, não é 1 ano ou não vão ser 2 anos que vai fazer a diferença, do ponto de vista profissional. Claro que do ponto de vista de imigração faz uma diferença enorme. Você vir para um college de 2 anos, você pode ter um work permit de 2 a 3 anos, isso faz uma diferença enorme. Muito. Mas do ponto de vista de eu ter algo em mãos, que seja concreto, que é a minha pós-graduação concluída, meu diploma, e isso ser valorizado mais no Brasil do que aqui, isso sem dúvida faz toda a diferença. Agora, por outro lado, a questão do trabalho, se você pensa em migrar para trabalhar, eu recomendo
não deixe de olhar as opções de 2 anos, porque isso te dá mais pista para você se adaptar, porque o mercado canadense, dependendo da área que você atua, ele é mais restrito, né? Principalmente se você precisar de alguma certificação para a tua função e tal, então você tem que ter todo esse planejamento. No meu caso, eu não precisaria de uma certificação tão detalhada. A minha pós aqui, ela já abriu portas, né? É tanto que eu consegui uma oferta de emprego no NOC para procedimentos de imigração. Mas profissionalmente falando, 3, 4 passos para trás para recomeçar uma carreira. E isso pesou. Pesou porque tem o lado da família, mas tem o lado do Zé Mário, do profissional, né? Sim. São 20 anos que tem uma relevância grande no Brasil, de experiência profissional, mas aqui eu sou mais um ali dentro do composto do mercado de trabalho. Não desmerecendo as pessoas que estão aqui, mas o fato é, quando você vem do Brasil ou vem de qualquer outro país para um outro país, o fato é, tu tá recomeçando. Então você é um novato no mercado de trabalho. No Brasil você tinha o NOC 0, aqui você tem o NOC B. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, exatamente. Os 2, 3 passos para trás é nesse sentido. Quer dizer, você, no meu caso, né, eu não conseguia pagar meu legado, né, isso pesou e vim fazer após me dar um respaldo de voltar empregado. Que é diferente de você vir para cá, tentar uma carreira, não dá certo e volta para o Brasil, sabe, mochileiro? Não era esse o conceito desde o início. E como tem família por trás, eu tenho que fazer algo bem planejado para ter a ida e ter a possibilidade de volta numa situação confortável, né? Ou pelo menos estável. Você acha que os seus filhos se adaptaram ao Canadá, mas mesmo assim querem voltar para o Brasil? Ou eles não se adaptaram ao Canadá nesse ano que você está aqui? Boa questão. Do meu ponto de vista, isso é uma percepção nossa, né, minha e minha esposa, é o seguinte. As crianças quando vêm para o Canadá, elas não fazem essa escolha, né? Elas seguem os pais. Óbvio que não vai deixar na mão de uma criança de 10, 12, 7 anos tomar a decisão da família. Mas o ponto é, quando, no meu caso e minha esposa, nós viemos com a família, a gente tem que preservar essa redoma da família. E o que eu percebi foi, a adaptação ao idioma não foi problema. Nossos filhos já estudavam numa escola bilíngue no Brasil, então isso facilitou o acesso aqui, né, a comunicação. E na escola, você sabe, criança dos 5 anos em diante é uma esponja, absorve muito rápido o idioma. Mas tem a parte que eu falei do frio, e tem a parte da família. Nossos filhos, eles cresceram muito próximo dos avós, dos amigos, sabe, o calor humano. E aqui no Canadá, você tem uma etapa que é uma etapa mais individual, onde você não tem tanta socialização, você não tem tantos amigos, você está reconstruindo também tua vida pessoal. Mesmo a gente que já é adulto, que está num college, fazendo uma pós, etc., você está recomeçando, você está conhecendo novas pessoas. E o que eu posso te dizer é que nossos filhos, eles não se sentiam como o Canadá é a minha casa. Eles se sentiam como o Canadá é um lugar que eu estou estudando e morando com meus pais. É uma casa temporária. E é tanto que eu lembro que minha filha sempre fazia desenhos com a bandeira do Brasil e a bandeira do Canadá. Então, na cabeça dela, ela não se desvinculou do Brasil. Meu filho constantemente perguntava, quando é que a gente volta para o Brasil mesmo? Estou com saudade da minha piscina lá no prédio, estou com saudade dos meus amiguinhos. Isso é um negócio que é interessante, porque isso é psicologia infantil. Se você quer seus filhos felizes, você não pode só dar o que você acha que é bom para eles. Você tem que identificar como é que eles estão recebendo isso. Então, a decisão, quando eu tomei a decisão profissional de voltar para o Brasil, para eles foi motivo de festa. Porque na cabeça deles, opa, a temporada com meus pais no Canadá terminou, não estão voltando para casa. É diferente de você voltar para um lugar que você não tem origem, não tem casa, né? Você voltar para um lugar diferente. Imagina eu sair do Canadá para o Chile. Para eles, continua não voltando para casa. A casa deles é o Brasil. E no final das contas, eu acho que a gente tem que valorizar nossas origens, né? Independente... Eu acho que a nossa casa sempre vai ser o Brasil. Sempre vai ser o Brasil, Não tem jeito. E ele vai melhorar. Acho que... Eu tenho um amigo que ele é tão otimista que sempre que eu estou assim meio para baixo, eu sempre ligo para ele, porque eu sei que ele vai me dar injeção de otimismo. E ele fala que os bons são maioria e a gente tem que sempre procurar fazer o bem e sempre agir de forma correta. Então isso abre portas, entendeu? Da mesma forma que abriu portas para eu vir para o Canadá, com pessoas me dando suporte, como eu já falei, a Ana Paula, entre outras pessoas que lá no Brasil também me deram suporte, minha tradutora de documentos, que torceu até o último minuto para dar certo no visto, eu me lembro 2 anos atrás, Tem umas coisas que mexem com você e você fala, poxa, faz o bem que o bem vem para ti, entendeu? E aí, quer dizer, fazer o bem sempre abre portas. Né? E essa volta para o Brasil, nós estamos bastante otimistas. Né? Pelo momento da família, por rever os familiares, não é fácil. Aquele que diz, eu fico 2, 3 anos sem ver meus pais, tranquilo. Tá mentindo.
Né? Pai é pai, mãe é mãe, não podemos esquecer disso. Então, esse conjunto de otimismo e de oportunidades nesse momento fez a gente voltar de cabeça erguida e satisfeitos e sabendo, né, que os desafios vão vir pela frente, como a gente também tem desafio aqui. Então, mas vai dar tudo certo. Vai. Com esse pensamento, e você vai estar com a torcida de todo mundo que estiver te assistindo agora, vai estar torcendo por você, tenho certeza. Beleza. Eu estou muito feliz, assim, acho que a decisão foi acertada. De novo, não é nada desesperador, foi algo pensado também. Eu tinha uma oferta aqui, uma oferta no Brasil e a gente ponderou todos os aspectos. Então, muito obrigada por ter vindo aqui antes de voltar para o Brasil, né? Tipo, tempinho contado, né? Abriu um espacinho na agenda dele para vir gravar aqui com a gente. Tô na correria agora para desmontar o acampamento aqui e retomar lá as coisas no Brasil. Mas valeu a pena, é bom vir aqui. De novo, isso é network. Aqui está aqui sempre dando apoio com muita informação. E pessoas que têm um trabalho sério como o dela, é sempre bom vir prestigiar. Muito obrigada. De nada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem o joinha de vocês, compartilhem com seus amigos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.